Teve a opção de deixar, né? Depois que começou a gravar. Deixar ou não gravado? Ou deixar ou não gravado? Não. Sair, ir embora. Começou a gravar, foge. Dependendo do rumo que o assunto tomar, né? Esse é o personagem, cara? Você vestiu o personagem aí? Literalmente, né? Eu fico mais à vontade, eu acho que eu fico mais solto para falar quando eu boto o boné. Rapaz, você sabe que você me lembrou de uma situação interessante. Quando eu era muito pequenininho, eu sou tímido até hoje, né? Mas quando eu era muito criança, assim, acho que lá para a quinta série e tal, eu não conseguia, eu ficava com muito medo de quando eu tinha que ler texto na sala de aula, sabe? Que a professora ia passando de aluno por aluno. Aí eu perguntei, professora, eu posso ler o texto imitando o Papa? Ela falou, era muito legal, disse que podia, né, cara? Aí eu lendo o texto imitando o Papa, eu conseguia ficar mais tranquilo do que lendo com a minha própria voz, entendeu? Uma coisa bem louca. Mas eu acho que é isso, né? Até para arte a gente se veste de personagens, até para escrever. Se protege, né? Você se protege. Para ler. Não é você que está botando o seu na reta. Qualquer coisa a crítica é pro personagem. É licença poética para tudo, né? E no final, qual deles que é o real, né? Depois você olha assim para o lado, tem aquele monte de versão e você fala qual deles é o real, né? Eu acho que o Fernando Pessoa se embaralhava com isso um pouco, cara. O Borges dizia que toda literatura é autobiográfica, né? Nunca deixa tem muita de ser, situação, cara. Mas não deixa. Deve ter uma pitada da gente ali no meio. Eu acredito muito na impermanência, né, da forma como o budismo descreve. Então, se você nunca é a mesma pessoa há segundos atrás, né? Então você está sempre vestindo um personagem, tá sempre vestindo um personagem novo, né? Então, para quem está envolvido com arte de alguma forma, acho que isso é uma forma de não só de proteção, mas de exercer o ofício mesmo, né? De você sair do seu seu cotidiano para você criar uma possibilidade ou possibilidades, né? Que sejam de fazer coisas novas, né? A vida não basta, né, cara? Remete um pouco até o texto que tá na revista. Que é isso, né? A gente é um pouco do que a gente acha que a gente é, mas a gente também é a fusão do que as pessoas enxergam da gente, né? Tipo, essa combinação, essa mistura aí que é mais ou menos o que a gente é. E eu fiquei pensando também na coisas que a gente acha que é da gente, mas é o comportamento de alguém com que a gente conviveu. Você passa a carregar aquilo, você acha que é você, mas você está reagindo igual você viu uma pessoa reagindo ali naquele momento que você não tinha resposta para aquilo, né? Eu sempre me pego me comportando às vezes como um tio, um amigo. Eu que me achava bonito, eu que me achava inteligente e descobri que não é nada disso. Às vezes é melhor parar na superfície, né? Melhor se conhecer mesmo. A gente absorve muito, né, cara? A gente absorve muito das coisas, dos espaços, dos contextos, né, cara? É aquela situação que você disse, a cada, assim, no segundo de agora, 2 segundos depois, a gente é outra pessoa. Isso reflete-se na gente que cria alguma coisa, né? Por exemplo, um poema que eu venha a escrever agora, de repente, com a mesma temática e a mesma ideia, daí a 5 minutos eu vou escrever outra coisa, cara. Não vai ser a mesma coisa. Sim, outras palavras, outras imagens, né, cara? Ideias. Isso acontece, esse estranhamento consigo mesmo acontece até quando você empresta a sua voz como leitor para a obra de alguém, né? Você passa a ter os olhos, de certa forma, você passa a ter os olhos da pessoa que escreveu. Então você embarca naquela viagem para poder tentar extrair ou absorver ou entrar naqueles mundos que a pessoa navegou ali durante a produção, né, de qualquer coisa, qualquer objeto artístico, né? Eu acho que isso acontece bastante com a poesia, por exemplo, né, de você ter que se sintonizar com quem estava escrevendo, né, você olhar pelos olhos do poeta. Acho que o objetivo de todo o poema é abraçar, não sei se abraçar seria a palavra correta, mas transpor a pessoa para aquele universo de visagem, de imagens que a pessoa queria naquele momento, né? Não sei se... Assim, nem sempre é intencional, né? Isso vem carregado de outros sentidos, desses empréstimos que a gente faz de olhares, igual o Juliano falou, até de pessoas do nosso cotidiano próximas, né? Às vezes você não tem resposta para uma reação e você acaba reagindo da forma como você viu
uma determinada pessoa importante para você, ou naquele momento era importante, se empresta, né? Você se empresta também para por exemplo, tem situações aí em relação ao alguns poetas, eu estou falando mais especificamente de poesia, porque eu me dedico mais à poesia, né? Eu tenho desenvolvido alguma coisa de prosa também, mas assim, eu trabalho mais a poesia. Então, às vezes tem situações assim, que pode até parecer clichê, mas algumas pessoas que leem, elas observam certas coisas, entendem certas coisas que nem eu mesmo sabia ou vinha saber que quis dizer aquilo, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito estranha nesse sentido. Às vezes eu vou interpretar a frase, cara, realmente o que aquela pessoa disse, pensou, faz sentido, mas eu não tinha pensado nisso quando eu escrevi, né? É uma coisa interessante, muito interessante. E essa coisa de quando você vai reler os textos, você reconhece lá as outras pessoas e você muda de opinião quando você relê? Você acha que, sei lá, a época, o humor, você volta num texto assim, você estranha às vezes? Fala, isso já não sou eu mais. Eu não chego assim, a estranhar assim, o texto que eu escrevi. Agora, o que eu faço muito relendo os textos, eu nem gosto muito de reler os textos, sabe? Mas quando eu pego, assim, me pego relendo, o que eu sinto, na verdade, é uma certa, que eu acho que acontece com muita gente que produz alguma coisa, é a eterna insatisfação, né? Eu acho que não está bom, eu acho que não poderia ter publicado, eu acho que eu tinha que ter escrito outra coisa, outra frase, outro verso, outra imagem. É uma coisa meio estranha. Mas na hora de escrever você achou aquilo maravilhoso, né? A emoção sempre. Funciona, né? Nossa, mas é sempre assim, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na revista, você me pediu lá, poxa, manda 11 poemas. Eu poderia muito bem, cara, olhar os poemas que eu tenho arquivados. De repente eu pegar um poema lá dos meus livros, que é um poema que de repente eu sei que tem uma pegada legal, e de repente escolher, fazer uma coletânea e mandar, mas eu não faço isso, cara. O que eu mandei é a coisa que eu estou escrevendo na hora ali, sabe? Tipo, é minha produção, é o retrato daquele instante. Às vezes eu teria até poemas mais interessantes para caminhar, mas eu acho mais interessante assim, utilizar aquele que eu estou produzindo naquele momento, naquele contexto, cara. É assim. Lembra um pouco o sonho também, né? O sonho, às vezes, a gente tem essa sensação de que fez alguma coisa genial, quando acorda vai percebendo aí, tipo, o choque de realidade prova que não era tão bom assim. Né? E são várias camadas, né, cara? É verdade. Teve uma vez que eu escrevi um texto, cara, que eu achei muito legal, e quando eu escrevo, eu fico declamando em voz alta, né, para poder sentir o ritmo, a melodia, aquela coisa toda, e achei muito legal. Aí depois, quando eu fui ler, eu achei uma merda, pô, isso é horrível, não dá. Eu acho que aquela emoção, né, aquele fogo do momento, assim, aquela excitação, catarse até ali do momento da criação, né, que às vezes nos leva a crer que a gente produziu algo muito bom. E no final, quando você vai ler assim, de uma forma mais fria, né, aí a gente percebe que aquilo que a gente achava que era tão bom não é tão bom quanto a gente pensava. E você traz para um lado também a conversa como a criação que governa o criador, né? Então... Com certeza. Tem isso também, né, cara? A gente fica meio preso a isso às vezes, né? Nem sempre a criação vai ser legal, mas o criador está nesse serviço, é um instrumento. Depois a gente vê se ficou bom ou não. Ó, por exemplo, eu venho escrevendo poemas há muitos anos, né? Tipo assim, lá dos anos 90, lá dos anos 80, eu tive assim um vínculo com questão de música, né? Num primeiro momento lá na minha cidade, a gente tinha uma bandinha de rock na época, né? Eu era vocalista, estava naquela coisa do rock nacional, estava muito em alta, a gente tocava rock e já começava a querer compor alguma coisa própria lá. E aí, a partir dali, eu comecei a escrever alguma coisa, depois eu parei, mudei aqui para Vitória, não tive mais contato com nada assim de arte, de música. Aí eu comecei a escrever uma série de poemas para mim mesmo. Então eu tenho muita coisa guardada aqui, cara, muita coisa. Mas eu confesso uma coisa para vocês, nesse divã, né, que o Juliano disse que é uma espécie de divã, e tudo que está ali, em grande parte, eu não publicaria nada. Mas fica ali guardado como exercício, sabe? De como é que você vai amadurecendo, de como é que você vai construindo e buscando uma dicção poética própria, que é muito difícil, né? O artista, o poeta, o compositor ser original, já que tantas coisas foram feitas e foram criadas.
Mas eu tenho, então, ali muita coisa que eu jamais publicaria. Está ali, um calhamaço ali, vai ficar por ali, não sei o que a gente vai arrumar com isso, mas está ali como registro, né, como eu diria. E isso pega muito também na questão da publicação, né? Você publicou muita coisa. Quantos livros você publicou? Eu publiquei só três obras, cara, 3 livros. Para mim isso é muita coisa. Eu publiquei Marcha dos Fragmentados, Ratos Retumbantes e Assim que a Chuva Escreveu o Sol, esses 3 livros. Mas eu publiquei por conta própria, né? Assim, o primeiro, na verdade, foi por uma lei de incentivo. Eu não gostei muito, assim, do resultado, assim, das coisas. Aí os outros 2 eu fiz por conta própria. Mas de forma muito caótica, tá, cara? Eu A maneira como eu... publiquei 3 pela Entre Editora, que é a do Zion, que também fez a diagramação da revista aqui, dessa revista que a gente está falando, né? Que é a revista ESC aqui. Eu até me perdi. Você publicou 3. Eu lembro do E me arrependi na Deus, o mesma Amém. hora. Mas o Amém, cara, o Amém ele inspirou muito. Certamente eu e o George fomos muito inspirados pelo Amém, cara. Que foi aquela Pois é, o reunião Amém, ali ele foi um acontecimento ali, assim, que um dia a gente pode até falar dele aqui, Mas porque eu realmente... gosto, cara. Eu gosto, assim, tipo, ele passou na prova do tempo. Ele É, o permaneceu. livro que eu revisito até hoje também. Gosto. Também gosto. Eu revisito até hoje. Pra mim, tinha todo um caráter de novidade e de emulação, né, cara? Eu tentava, às vezes, emular, ou não sei se imitar ou mimetizar, talvez, os poetas que estavam ali, né? Que eram as vozes que vocês emprestaram naquela época, né? Que até usaram o pseudônimo. Desculpa, talvez. você estava falando de quem mesmo? Pois é, isso que eu ia aproveitar a pausa depois para contextualizar. Eles estão falando de um livro chamado Amém, que é um livro que Amém. reunia poemas meus, do Dante, do Adonai, que é irmão do Ariel, que está aqui com a gente, e do Renatinho. A gente também tinha uma banda de rock, Uhum. e por causa do contato que a família do Ariel tinha lá com outros escritores, editores e tal, o Adonai conseguiu esse contato com a editora aqui em Vitória chamada Edite, e a gente publicou uns poemas. E na sequência, eu publiquei um livro também de poema, crônicas, contos, na mesma editora. Juliano, eu acho que esse livro seu, cara, você fez um lançamento dele na antiga Livraria Leitura no Shopping Vitória, cara? Isso. Hã? Isso. Eu tava lá, bicho. Eu tenho esse livro autografado aqui em Deve casa. sair nesse bolo aí do fundo aí. Provavelmente, eu peguei um autógrafo seu na época. Eu tava lá. Pode ser. E eles estão falando que esses livros, né, eles eram garotos na época, né? E isso despertou neles essa coisa de escrever, que depois reverberou, assim. George trouxe uma série de referências para mim depois, que foi me ajudando a tomar rumos, né, na coisa de escrever. Mas depois eu quero voltar lá na coisa da publicação, porque essa coisa assim de reler e não achar que aquilo tem que publicar, ou publicar sem reler, mas aí também o editor ele fica quase como um coautor, né? Verdade. Cara, pra você ter uma ideia, eu falo até brincando com alguns amigos, o meu livro Marcha dos Fragmentados é um livro que tem uns poemas ali que eu gosto muito. Mas eu acho que tem muito excesso, cara. Um excesso sem nenhum controle, sabe? Então, eu falo que eu cortaria ali, será uns 40% assim da DAC, sabe? Depois eu comecei a ter um... Relendo. Oi? Não, melhor não ficar relendo. Eu acho que depois que foi, cara, você já soltou pro mundo. Foi, cara. Braço, deixa eu tomar a vida própria. Acabou, cara. Porque a crítica é pesada, Agora, um lugar de poesia na calçada, né? Como, tipo, um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Acho que mesmo como exercício, quando ele toca as pessoas, ele vai além, ele transcende, aí ele tá no seu lugar devido. Por exemplo, no Marcha dos Fragmentados tem um poema chamado Autobiografia de um Poema Engavetado. O poema reclama de estar na gaveta, dou voz ao poema que Autobiografia do Poema Engavetado. Eu acho a materialização do livro assim, uma coisa mágica, porque é isso, né? Vai bater em pessoas, vai bater em lugares que a gente nunca sabe. Verdade. Eu também já tive contato com obras que os autores se arrependeram, mas que para mim eu achei assim, transformadoras. Eu falei, cara, tá aqui, é acessível.
dá para É fazer, verdade. entendeu? Essa corrente, ela é muito, muito forte. Os seus Muito, muito. textos teve isso comigo lá. Quando você começou a mandar, eu comecei a ler sua poesia, eu tive esses dois momentos ali entre 2018 e 2020. Quando Uhum. eu peguei lá numa biblioteca pública lá de São Paulo, Poesia Completas, da Hilda Hilst, e eu li de Uhum. cabo a rabo. E aquilo, assim, foi um jato para mim. Falei, nossa, eu preciso voltar para a poesia, porque tem uma vibração, tem uma coisa aqui que Ah, tem mesmo, eu não cara. posso perder. E comecei a me interessar, a voltar a ler mais poemas, a Uhum. narrativa, tal. E quando eu estou aqui em Vitória, você começa a mandar os seus poemas, e ali eu me reconectei de novo. Foi tipo assim, um Uhum. terceiro sinal, um quarto sinal. E Você voltei a assistiu a Febre do escrever, Rato? voltei a me corresponder, e comecei a me corresponder com você. É. E eu acho que foi muito dali também que me veio essa coisa assim de, cara, eu preciso conversar mais com essas pessoas, entender mais sobre o processo delas, porque Uhum. elas estão publicando, os textos delas estão me movendo, entendeu? É muito Uhum. dessa Poxa, onda assim que a gente começou a nascer tudo e culminou você no parar na capa da nossa primeira revista. o que me deixa muito honrado e feliz, E cara. tudo isso me fez querer reativar esse núcleo aqui, entendeu? Ecoporanguiano, que a gente já conversava há muito tempo sobre essas Uhum. coisas. Enfim, como é um programa meio inaugural, tô achando que vale a pena ser mais didático, mas daqui a pouco a gente solta. Mas, assim, falando desse poder da poesia, como ele pode tocar, esse filme A Febre do Rato, cara, quando eu vi, eu também me arrebatou de uma maneira, cara, a poesia ela é tão poderosa, e quando ela, né, usa como na fala também, recitar também a poesia, deixar ela não só escrita, mas ela também se transformar no corpo, na voz, tão poderoso que realmente, cara, eu saí instigado de novo a escrever poemas e tal, tipo, acho que Esse filme é enfim, que foda. me trouxe de volta para esse mundo também de poesia. Eu fui muito pro lado mais de prosa, eu gosto de conto, amo conto, mas a poesia tem um lugar especial no meu coração, cara. Maravilhoso. Poxa, A pra mim poesia também, acaba cara. sendo a poesia acaba sendo uma alma de qualquer subgênero, né? Não entre aspas subgênero, né? Mas eu acho que é tudo que se permite ser literatura de, de, de criação, acho que precisa ter poesia entranhada ali, né? Não dá para você ler por exemplo, se você, eu sempre volto toco nisso aqui, até aqui mesmo, já falei disso antes, mas você vê, por exemplo, as crônicas do Rubem Braga, que aquilo tá repleto de poesia, né, cara? Então, você pega qualquer conto sei lá, Verdade. do Mário de Andrade, você acha a poesia caindo pelas beiradas, assim, não é a forma, não é nem a, a, assim, as características que tornam um poema, né, no, em sentido formal, mas assim, se aquilo não tiver ou se tiver uma alma, né, por exemplo, o Juliano trabalhou um tempo fazendo pequenas crônicas, né, e aquilo era repleto de poesia também, então assim, eu acho que essa coisa de prender na forma acaba não delimitando a poesia, né? Tipo, pontos que são muito poéticos, assim, você citou Borges aí também. Tem uma outra, tem uma outra dinâmica para a poesia, mas que é extremamente poético, né, cara? Então, os livros Total. do Garcia Marques, né, são, Poxa, aí você tocou são no ponto romances, crucial. É são poesia pura. extremamente Poesia poéticos, pura, né? prosa Poesia poética. Eu, pura. Em qualquer linha que eu você não sei puxar se ali, você... vocês. Eu não sei se vocês já viram uma vez uma entrevista muito curtinha, assim, em espanhol. Uma vez eu encontrei no YouTube, tipo o Garcia Marques entrevistando o Pablo Neruda, uma coisa assim, ou vice-versa, eu não me recordo. Aí. E o Garcia Marques dizia que ele era um cara que escrevia narrativa, mas que queria ser poeta. E o Pablo Neruda dizia que escrevia poesia, mas queria ser um narrador. Tipo assim, é muito engraçado. Achei engraçadíssimo, Foi cara. dois, e dois monstros, né, cara? Tipo, Os pontos, cara. E humildes, né? E realmente a narrativa, né, a prosa do Garcia Marques é extremamente poética, cara. É muito linda, né? A coisa Pois é, e as reverbera pessoas muito bonito. eu sempre vejo esse debate muito assim, ou isso ou aquilo, ou a prosa ou a poesia, ou uma coisa ou outra, mas igual tudo na natureza deve ter seus lugares ali, né? Assim, deve ter uma coisa de, aparentemente, o que eu mais sinto é uma coisa de velocidade, né?
de vibração e velocidade, porque a prosa, ela tende a querer adiar um pouco, né, os climas, ela vai segurando, ela vai equilibrando esse tempo todo e tal, e o poema, ele quer que você chegue logo, uma questão de tempo. Eu mesma, a minha dificuldade com a prosa sempre foi uma questão de tempo, porque eu sou completamente acelerado, por isso que eu sempre gostei da poesia, né? Que às vezes em um poema você tem acesso a uma ideia, a um conceito que muda completamente seu jeito de olhar a vida, que num romance você às vezes não consegue chegar né? O leitor mais... Você tem essa síntese, né? Essa condensação ali da força da coisa. Não vai chegar tão rápido, entendeu? Bom, mas agora você falou uma coisa interessante. O Jabu faz uma crônica sobre isso bem interessante. Né? Eu não entendi. Fala aí. O amor é prosa, o sexo é poesia. Isso já rolou, né? Jabu, Jabu. Morreu famoso. Eu tenho agora, assim, alguns textos que eu tenho escrito, por agora eu tenho tentado, assim, eu tenho escrito cada vez mais, assim, poemas bem curtos, cara. Eu tenho tentado, assim, nessa lógica de tentar dizer o máximo possível com menos palavras possíveis, assim. É difícil pra caramba, mas eu tô numa luta constante aqui para ver se eu consigo alcançar essa dicção, que eu gosto de chamar de dicção poética, né, própria. Trabalhando sempre o ritmo e a melodia também. Eu gosto muito de ritmo e melodia na poesia. Todo poema que eu escrevo aqui meio que lendo em voz alta e batendo o pé ali. Aí se eu percebo que tem uma palavra que está um pouquinho maior, que está saindo daquele compasso, eu vou buscar outra palavra. Tem sido um trabalho assim, bastante árduo, digamos assim, mas que tem, assim, acho eu, né, que tenho obtido resultados bons. Eu senti esse ritmo, cara, esses poemas da revista, os haikais, né? Mas o poema da revista, eu senti esse ritmo, cara, eu gostei muito, inclusive. Os poemas da revista, né? Isso. Dá para sentir esse ritmo. E eu, tipo, dá vontade, realmente eu preferi ler em voz alta. Assim, eu acho que precisa. Dá para sentir uma emoção diferente quando eu tô lendo em voz alta. É verdade. Ele tem um ritmo. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente quando eu escrevo. Sempre assim, ritmo, melodia, quebras, palavras assim que se encaixem da melhor forma que dê. Por isso que eu uso aqui o tal do dicionário analógico, que eu até falei com o Juliano Gosch uns tempos atrás. É muito interessante o dicionário analógico, tá? Há muitos anos eu fiz um curso com o Marcelino Freire aqui em Vitória. Aí ele que comentou sobre esse dicionário analógico que ele utilizava para escrever e que ele ficou sabendo através de uma entrevista antiga que o Chico Buarque de Holanda utilizava e até hoje em dia me parece esse dicionário para poder compor, né? É um dicionário que não é um dicionário de sinônimos, é um dicionário assim, você procura uma palavra, aí ele bota assim ideias que têm a ver, outras palavras, um monte de coisa. E que às vezes você pensa, poxa, eu não quero repetir aquela palavra, eu já utilizei, eu quero usar outra palavra interessante que diga a mesma coisa, ou até mesmo de forma mais potente e tal. E a gente encontra, cara, é incrível esse dicionário analógico. Eu indico para todo mundo que efetivamente gosta de escrever e que está, nesse momento, criando alguma coisa em torno da escrita. Muito... Mas isso é um objeto existente? Parece uma coisa do Borges, não? Um dicionário que se materializa. Não, aqui, cara. É um dicionário livro, que não é um dicionário. Eu vou te mostrar, hein? E o mais aqui, ó. É pensando tipo um ábaco, sabe? Um ábaco, tipo, o cara criava os negócios aí, lá. Tipo, é um dicionário analógico. Eu nunca vi falar direitinho? Pois então, isso é massa demais. Marcelino Freire que falou, cara. Tá aqui, fica em cima da mesa. Oi? Bonito. Isso é publicado aqui no... Não, sim, mas é uma publicação conhecida, tipo, eu não conhecia. Ah, não, sim, se você colocar, tipo, estante virtual, dicionário analógico, você acha. Mas tem edição, Relança? Tá rodando ainda isso daí? Ou é uma parada que você não acha mais para comprar? Não acha, cara. Essa edição aqui é até mais recente. Deixa eu ver de que ano que é. Eu comprei uma edição, a terceira edição. Cadê? Aqui de 2000... Vou olhar agora. 2019, cara, essa é de 2019. Mas você acha fácil. É muito legal. Pela analogia, né? Tipo assim, não é um sinônimo, é uma analogia da palavra. No caso, isso aí. Analogias, ideias afins, assim. Cara, ajuda muito, ajuda muito.
Tá muito bom. Jorge tá digitando aí, tá procurando, né, gente? Vai Ih, dar cara. É o gatinho, tá vendo? Tá. Deu pra Qual ver. esse fundo aí do Juliano? E por acaso, hoje, acordei numa casa lá no banheiro, tinha esse quadro aqui também com esse gato, cara. Achei. E o mais louco dessa história aí, que eu tinha acabado de sair lá do Pereland Chais e o Juliano me ligou na hora, velho. Eu tava dentro do cemitério, visitando, tinha acabado de sair do túmulo lá de Morris, o Juliano me ligou, mandou mensagem, né, Ju? Pra falar de coisas, tipo, assim, coisas internas, né, tipo piada interna, coisas nossas de outras conversas que a gente até comentou ontem. A gente tava falando dessa coisa de visitar os poetas mortos e tal, né, tipo, falar, visita o Rambo e o túmulo de Morris. Eu falei, pô, eu tô aqui, cara, eu tô aqui. Aí eu mandei uma foto pra ele, bicho, tipo, ele nem sabia que eu tava lá, sei lá, onde eu tava. Muito doido isso. Depois eu fui lá comprar esse caderno aí por ele. Tem até Porque essa tradução era muito boa, cara. Poesia é né? difícil de traduzir, né? Muito assim, porque de ritmo, a linguagem é tão preciosa, né? Essa coisa que você fala de trabalhar, o artifício para trabalhar a palavra. A poesia é um lugar especial para isso, e a tradução é muito difícil. E o Ivo Barroso, ele conseguiu traduzir o Rambo assim, de uma maneira muito poética também. Assim. Acho que conseguiu dar conta ali, daquelas emoções, daquelas sensações, aquele imaginário da luta. Cara, tem que ser poeta para ser um tradutor. Né? As boas edições que eu vi de poesia, de tradução de poesia, eram poetas traduzindo outros poetas, tipo... O Baudelaire é um grande tradutor, né? O Baudelaire. Acho que tem um livro do Manuel Bandeira, que tem um desses poetas franceses que é traduzido pelo Manuel Bandeira, não sei. Manuel Bandeira traduzia, o Drummond traduzia também, cara. Traduzia prosa. Assim, aí você tem... eu acho que o mais perto, talvez, mas é muito complicado. Tem que ser os irmãos Agora, eu fico muito confuso, cara, com coisa de tradução. Teve uma vez que eu peguei, eu não sei se vocês já ouviram, assim, umas traduções, assim, eu acho que 5 ou 6 traduções do poema O Corvo, do Allan Poe. Aí tinha assim, Machado de Assis traduziu, Fernando Pessoa, mais uns, Dante Milano, que era um poeta que eu nem conheci, acho que é Dante Milano, salvo engano. Eram 5 poetas, assim, famosos, que fizeram as suas traduções. Poxa, eu fui ler os poemas, para mim, eram 5 poemas diferentes, cara, e eu que não domino o inglês, eu não sei exatamente o que o Edgar Allan Poe escreveu, sabe? Tipo assim, se 5 caras fizeram a tradução e o poema... Sabe, são palavras diferentes, imagens parecem diferentes, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas me pareceu que eram 5 poemas diferentes, cara. E 5 caras de estatura, né? Tipo, retoma aquele início da conversa que é a coisa de emprestar a voz pro cara. momento criador, né, cara? Então, por aí você já vê que até uma tradução que já está ali limitada na forma do tempo e do espaço, os caras conseguem extrair outros sabores, né? Total. Pô, outro papo, eu vi um filme recentemente também conta a história chama o Mestre dos Gênios, não sei se vocês já viram, que é do Maxwell Perkins, que ele era editor ele era o editor da editora que publicava o Scott Fitzgerald, o Hemingway e o Thomas Wolfe. E aí o filme conta esse período de genialidade, como que ele emprestou toda essa estrutura, tanto colocar uma infraestrutura até psíquica e, né, de saúde financeira, para esses caras poderem produzir as suas obras-primas, né? Tipo, Fitzgerald era um bêbado e tinha problemas, às vezes, de psicose, neurose, sei lá, problemas mentais. Thomas Wolfe também suicida, e etc. O Hemingway também. Então, assim, como que se não tiver um cara forte ali por trás, dando esses tem, né, também. Né? Também. Tem que ter um grande editor por trás. É isso que você estava falando lá sobre a coisa de não precisar reescrever nem reler. Pô, tem que ter um parceiro aí. Tem que ser um editor bom, né? Às vezes eu me sinto meio perdido aqui também nesse processo, né? E, enfim, meio que recapitulando e tentando dar uma direção, tô até suando. Tô achando até que vai ser uma missão. Você que é o editor. Mas é normal, cara. Eu tô suando aqui também, velho. Tá todo mundo suando. Não, a gente vai morrer suado. É o apocalipse e todos nós vamos morrer suados. Mas essa frase é boa. O lugar para eu chegar onde eu estou querendo, eu vou ter que, né, como sempre, voltar lá ao passado e até que justifica a nossa comunhão aqui. Tá certo. A gente começou a se interessar
por poesia, e eu acredito que aqui eu vou falar em nome dos três, tendo as mesmas referências. Eu acho que duas bibliotecas públicas, né? Uma lá no Pio Exatamente. 12 e a outra eu acho que ficava ali na rodoviária, depois foi ali para perto do Banco do Brasil ali e tal. Depois ficou Meu comigo, pai né? escrevia poesia, né, Ariel? Era uma referência Sim. na cidade. Não lembro assim mais de nomes de escritores e tal, mas de repente se formou um grupo ali, né, de muita gente interessada por Eu sou muito fã poesia. do Gilson Soares também, assim, que me inspirou muito. Meu pai lia, né? Gilson Amigo dele. Soares, que inclusive já tá convidado para vir aqui também. Pô, Eu é, forcei o convite, tá? Eu tive com ele na quinta, sexta passada. Sabe? A a gente gente tava teve até com ele junto. lá, Eu né? Foi falei, na cara, quinta. vem. Eu mandei pra ele a Sim. revista. Ele falou, aí ele comentou que você tinha falado, também tinha feito É, ele vai convite. chegar Só aqui. reforcei. Enfim, a gente tem essas mesmas poucas referências, mas O esse Adilson interesse Vilaça, que é outro pela que a gente não pode literatura, deixar de pela falar. poesia, pegou a gente, né? O Dante também, que não está aqui agora, mas que depois a gente acabou fazendo a banda juntos. Ariel e George também começaram outros projetos depois. A E Sociedade dos Poetas Mortos foi muito representativo também, né? foi Eu também acho que, naquele cara, período, Foi. esses então, elementos. E a gente pegou isso, assim, acho que com muita inocência, né? Tanto que a escolha do meu nome artístico vem por causa desse contato com a poesia, literatura e tal, e eu pego ali o Ghost, que depois de um tempo eu vou descobrir que está relacionado a uma esquerda política e tudo, que depois eu fui desmembrando, mas lá no início isso era tudo muito inocente. muito Mas bom, não é? esse Ser interesse gosto pela da vida. poesia, você vê lá do primeiro bloco aqui que a gente conversou, ele acompanha a gente e me acompanha também, até interfere muito na coisa do trabalho com a música e tudo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perguntando qual o lugar, onde a gente encaixa isso hoje em dia, a não ser numa troca que a gente fica aqui conversando e tal, mas onde está entendeu? O espaço, para quem que a gente vai escrever hoje em dia? Às vezes a gente coloca numa rede social, em outra, tem ali uns entusiastas e tal, mas isso não representa isso, né? Que, por exemplo, te deu 3 livros, tal, e continua esse seu interesse em escrever, entende? Essa postura de continuar fazendo poesia, assim, como é que você enxerga isso, esse lugar Olha, mais... Juliano, eu acho assim, a questão da poesia, assim, a poesia ali dentro dos livros ali, dentro dos arquivos de computadores, etc., realmente não, talvez não produz assim o efeito que ela poderia produzir. Às vezes foi igual você falou, né? A gente posta alguma coisa na rede, alguém dá uma curtida, alguém dá uma comentada e tal. Mas, rapaz, eu acho mesmo assim, é meio complicado até, né? Mas eu acho que a poesia é aquela coisa assim, da rua, né? Tipo, os saraus, por exemplo, eu fiquei um pouco... Eu fui, na verdade, eu estive à frente, né? De um sarau aqui em Vitória, que ele durou quase, cara, eu acho que uns 12 anos, assim. A gente começou ali no início de 2000 e ele foi assim efetivo mesmo até 2010. Depois foi meio assim que a coisa foi se diluindo um pouco e a gente conseguiu seguir, mas depois não tivemos forças, né, para continuar. E eu acho que quando a gente, essa questão assim da rede que a gente de repente compartilha também é muito interessante, né, para os dias de hoje, porque são canais importantes e interessantes de divulgação. Mas eu acho, cara, que aquele calor do sarau, da declamação, sabe? Normalmente, assim, as pessoas, quando gostam de um texto que você lê, no final, elas vão perguntar, poxa, esse texto é legal, você tem algum livro, você publica alguma coisa? Poxa, eu vou falar com meu amigo que eu descobri aqui um poeta interessante, etc. E essa coisa do boca a boca ali também ajuda muito, sabe? Eu acho. Por exemplo, amanhã tem o famoso sarau da Barão, lá no centro. Havia tempos que eu não ia nesse sarau. Amanhã eu vou. Tipo assim, eu fui no mês passado, no mês retrasado, perdão, mês passado não teve, e eu vou lá amanhã. Porque lá é uma poesia, é um sarau de calçada, de bar, sabe? Tipo assim. E tem pessoas que vão lá, às vezes não tem um público muito grande, mas são pessoas interessadas em poesia, em música, sabe? Então você fala o texto, outro cara fala que te chama atenção, você vai conversar com o cara para saber o que ele tem produzido, como é que ele faz. Então isso é uma troca, assim,
Mas isso não vai muito além do que eu estou também colocando aqui nesse ambiente de sem troca. sombra de dúvida. É um ambiente Lógico. de troca. Né? Ali você está com seus amigos, ali a gente está trocando texto, tudo e tal. Mas o que me veio agora de você falando isso, assim, o Ginsberg já foi preso por causa de um livro, entendeu? Tá certo. Será que a poesia teria esse poder hoje em dia, sabe? Parece que o poeta já teve um lugar no passado que ele ocupava um lugar na mesa, né? No debate, alguma coisa assim, a ponto de ter que prender o cara para ele não alterar ali o meio ao redor dele. Não sei se esse lugar foi pro hip hop, pro rap, pro trap. Não sei se, entendeu? Se esse lugar da poesia no livro, mesmo na calçada. Na verdade, é como se fosse uma plataforma, né? Entende onde eu estou querendo chegar? Porque parece que lá atrás a gente é pego por uma inocência, a gente ali vai nesse processo, de repente a gente tem toda uma paixão, todo um conhecimento, e aí? A poesia deixou de ser subversiva para ser palatável, né, cara? Alguma coisa assim. Talvez o mundo se permitiu ser mais subversivo também, né? Tipo, naquela época do Ginsberg mesmo, tipo... Eu tenho achado o mundo tão mais careta. Não, então, volta essas ondas reacionárias, né, cara? Mas assim, porque o mundo progrediu. Então, não tem mais o espaço, tipo, para punir o cara porque ele é homossexual, por exemplo. Então, assim, naquela época, naquele contexto, muito mais duro. Então, aí faz sentido. Ele realmente, ele o Ariete está representando uma desconstrução. Ele já conseguiu, cara. A gente ganhou esse espaço. Mas, assim, o lugar... Eu acho que sempre foi de nicho, na verdade. Nunca foi um fenômeno de massa. Talvez na Argentina, sei lá, mas a gente vive no Brasil. Mas hoje, realmente, essa situação do lugar do poeta é cada vez mais complicada. Eu lembro de ter assistido, depois eu posso até mandar o link para vocês, um filme, é um média-metragem, assim, um filme acho que tem 1 hora, mais ou menos, que conta a vida do Castro Alves, cara, um filme muito legal, muito bonito. O cara que encarna ali a personagem do Castro Alves, cara, faz de uma maneira maravilhosa. E naquela época, assim, dentro do filme mostra... Uma vez, assim, o Castro Alves, né, ele chegando na universidade, o reitor da universidade reunindo ali as pessoas em torno do poeta para falar, gente, esse é o jovem poeta Castro Alves, ele vai apresentar para vocês agora os poemas, os novos poemas do seu mais novo livro. Tipo assim, o poeta era convidado na universidade para se reunir e falar os seus poemas para um grupo interessado. E um grupo que poderia produzir alguma coisa interessante em termos de ação política e tudo mais, sabe? Eu acho que esse papel, assim, esse lugar, esse espaço, né, está cada vez mais difícil do poeta ocupar nos dias de hoje, eu acho. Acredito, mas ao mesmo tempo, a poesia ela permanece, o interesse pela poesia ele permanece. O interesse nunca morre. O que nos faz pensar assim, será que a poesia é uma coisa de elite? Pode até ser, mas não é uma elite de dinheiro, porque poesia não é cara, né? Não é uma coisa assim de acesso pela grana, não é também porque a pessoa tem grana que ela pode até comprar um livro, mas daí até essa grana, mas acontece, talvez fique também mesmo resumida a uma elite, né? Essas dúvidas me perseguem também enquanto autor, enquanto compositor de canção, entendeu? Por isso que eu trago aqui para... A cultura em nosso país é muito cara, né? Em todos os aspectos, cara. Livros, shows, teatro, é tudo muito caro, né? Mas eu acho que o interesse pela poesia nunca morre, sabe? Se a gente tivesse condição, né, de repente... Vou fazer o momento comunista aqui. Não, mas isso tem um contexto ideológico, histórico muito característico, né? As elites endinheiradas do país, por muito tempo, estudavam na Europa, consumiam os poetas, isso até meados de 60, até durante a ditadura. Então você tinha tudo que era classificado como artístico, boa arte superior, estava relacionado ao contexto cultural europeu, né? Então você tem toda uma geração, por exemplo,
pré-romantismo e, né, quando o Brasil ele já é independente começa a mandar os seus filhos, né, as elites começam a mandar os seus filhos para estudar na Europa, e aí começa a ter um movimento de contra-revolucionário e revolucionário ao mesmo tempo, de desses poetas voltarem para a terra, e aí você combina isso depois de uma semana de 22, e aí você vai galgando essa, mas assim, são sempre elites, né, cara? A galera que estava ali envolvida com a poesia nacional era, por exemplo, gente que podia estudar na Europa, tipo, o Oswald de Andrade era riquíssimo. O Oswald de Andrade era muito rico, cara, né? Pois é, cara. Temporadas lá, altas temporadas em Paris e tal. Mas só para fazer um contraponto, não existe poesia sem liberdade. Pode ter igualdade, mas é o que é liberdade, né? Não, mas assim, liberdade é um conceito filosófico. Liberdade é um conceito filosófico. Tem esse lugar elitista. Liberdade, para quem mora embaixo da ponte, é a mesma liberdade que a gente tem aqui dentro de casa. A liberdade de passar fome, né? Não, cara, mas eu entendo o que você está falando, George, mas por incrível, mas tem um outro lado também, que a poesia ela vai pelas canções, pela televisão, pelo rádio, de uma forma mais, entendeu? Sim, aí você tem, né? Você tem talvez assim, mas que o povo acaba também levando aquilo para a vida, assim. Cara, eu já vi carroceiro lá em São Paulo cantando Raul Seixas, ele passa assim. O contexto da letra, o cara puxando a carroça, agora eu não lembro qual era, assim, e várias vão encaixar, né? Aquilo era simplesmente necessário para expressar aquela emoção que ele estava tendo ali de puxar o... Claro. O negócio só tem, cordel, né? Tem uma necessidade lá. Só que eu não sei como é que hoje em dia esse processo tá, né? Assim, que a gente está aqui botando o Marconi nessa fogueira porque a gente está querendo falar da poesia dele, do nosso interesse pelos livros dele, pela produção dele, por todo esse acervo que ele tem lá atrás. Isso é um tipo de riqueza, entendeu? Tem muita coisa aqui, cara, realmente. Inclusive, eu não encontrei o livro para defender e proteger essas coisas. Você está entendendo onde eu quero colocar? Entendeu? Se não tiver público, eu só fiz um parênteses ali, não era para... Não, eu gostei, eu achei massa. Só pra gente retomar o fio aí, como que a poesia chega ao popular, né? Aí você tem os movimentos populares, como o Marconi citou, que são os movimentos de rua, os movimentos ahistóricos, por exemplo, os malditos, os marginais, etc., que é uma outra configuração da poesia, até, por exemplo, se você puxar pelo cordel, que é extremamente popular, é uma poesia de estilismo, uma poesia de extremo... vou colocar muitas aspas aqui, tá? Bom gosto, né? O que se diz, o que é bom gosto, mas na verdade e aí você não tem essa discussão, porque o Nordeste inteiro consome poesia, então o que faz com que uma região se destaque? A gente pode citar São Paulo também na época dos marginais, né? Dos poetas marginais, você citou aí, então, né, os irmãos Campos, a galera toda, eram jovens estudantes, nem todos eles ali abastados de dinheiro, então eu acho que tem esse movimento revolucionário contra-revolucionário, e isso vai acontecendo com essas explosões de tem que ter os mecenas de conteúdo. A história da arte sempre teve isso, o papel de pessoas que têm a grana para poder estimular quem tem menos também poder produzir, né? Agora, eu particularmente em relação à minha poesia, eu tento, na medida do possível também, assim, no sentido de, em que pese às vezes trabalhar umas imagens, assim, umas metáforas mais trabalhadas, etc., eu sempre tento construir o texto numa condição de que qualquer pessoa que de repente venha a ler, ela consiga absorver alguma coisa que seja relevante, né? Quando eu comecei efetivamente a escrever poesia, esses poemas que eu falei que eu tenho aqui, que eu já não publicaria, talvez, eu achava que poesia boa, assim, que o grande poema eram aqueles textos rebuscados, aqueles textos assim da época romântica, né? Quando eu comecei a me interessar efetivamente por poesia, eu comecei pelos românticos, né? Então, tipo, eu adorava Casimiro de Abreu, Castro Alves eu gosto até hoje, um monte de gente ali e tal, né? E que eu achava que para escrever assim, uma poesia grandiosa eu tinha que escrever um texto rebuscado, então eu ficava copiando os caras. São os famosos seios entumecidos, né? Os báratos profundos, aquelas coisas todas. Aí depois eu fui descobrindo que efetivamente não era para ser assim, né? Eu tinha que buscar, eu comecei eu entrei na faculdade de Direito, né? Eu sou formado em Direito também nos anos 90. Não atuo, né? Mas eu me formei na época.
Aí eu comecei a frequentar, eu tinha vindo de Bom Jesus, na minha terra lá, não tinha uma cultura de arte lá na minha casa, assim, de nenhuma arte, cara, nem música, nem literatura e nem nada. Por isso que às vezes eu brinco e falo que eu sou um grande mistério para mim mesmo, eu não sei como é que eu vim cair nesse esquema, assim, de ter... Eu sou assim, eu não vou dizer que seja um obsessivo, cara, mas se eu tivesse tempo e grana, eu gostaria de ver todos os filmes, ir a todas as peças, ir a todos, sabe, tipo assim, eu tenho uma necessidade, assim, grandiosa de me aproximar dessas vertentes artísticas, né? Aí eu comecei a frequentar a biblioteca da faculdade e comecei a descobrir coisas ali, né? Eu fiquei lá, aí tinha Jorge Luiz Borges lá, tinha os outros poetas, assim, tinha Mário de Andrade, uma série de coisas que eu não conhecia, eu vinha conhecer isso tardiamente, né? Aí eu comecei a me interessar também por narrativa, etc. Aí que eu fui conhecer Baudelaire lá, que eu nem sabia o que era, sabe? Aí, a partir daí, com as leituras, com os estudos também, né, de textos teóricos, ensaios, eu fui mudando totalmente a minha visão do que deveria, o que poderia ser uma poesia interessante e que não fosse também interessante só para que eu lesse ou para que os acadêmicos lessem, né, mas que a pessoa também do povo em geral fosse capaz de entender e de sentir alguma coisa, né, de se emocionar ou de amar ou de odiar, sabe, de sentir alguma coisa. Então, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, né? Sem sombra de dúvida. Chegar Tem no nível uma de obra simplicidade... aqui, um escritor, cara, que fala isso. Por exemplo, às vezes eu leio uns poemas assim, aí você vai ver lá tipo, o histórico do cara, né? O currículo. Pô, o cara é mestrando não sei o quê, doutorado não sei onde, professor da universidade. Aí você vai ler a poesia dele, cara, é uma poesia hermética demais. É uma poesia que parece que ele faz num esquema assim, tipo assim, ele olha para a parede e começa a falar um monte de coisa e diz que aquilo é uma poesia, sabe? Tipo, não diz nada com nada. E tem pessoas que ficam, porra, o que esse cara quis dizer? Caramba, isso vai precisar, vamos estudar esse cara, como é que ele construiu esse tipo de coisa, esse tipo de imagem. Na verdade, é uma coisa extremamente vazia, né? E é assim, né, que a coisa acontece. O meu Mário Quintana pro meu filho, ele se amarra, pô, né? Você pode ler, é um negócio que realmente atinge qualquer pessoa. Acho que quando consegue atingir esse nível, é poderoso, né? Você consegue se comunicar. Isso aí sai de você, né? Isso, quer atingir as pessoas. Quando você consegue se conectar com as pessoas e tocar, e como a gente estava falando também das camadas, né? Cada um vai fazer uma leitura diferente do que você escreveu. Às vezes, transcende até o que você nem... vai ter muito além assim, do que você imaginava. É muito legal quando você consegue essa conexão. Eu até comentei isso com o pessoal ontem. Eu falei, cara, eu gostei muito. O lirismo, que tem essa coisa do modernismo mesmo, que você não está buscando. A palavra é pelo ritmo, não é pelo rebuscamento, né? Não é da erudição, isso. Pelo ritmo. Isso, antigamente eu achava que a coisa rebuscada é que era coisa de qualidade. Acho que todo mundo começa assim, né? A gente começa realmente é assim. no simbolismo. A gente começa copiando, né, cara? Copiando. Eu já ouvi entrevistas com vários poetas, Vinícius de Moraes e tudo mais, e eles copiava mesmo. A gente copiava o Castro Alves até a alma, sabe? Vinícius. É por aí. Eu permaneci. Cara, eu escrevo assim até hoje, cara. É engraçado que eu estava aqui meio constrangido, porque eu levanto esse tipo de ataque contra a poesia, mas é só para gerar defesa mesmo. Eu vejo as pessoas sem graça, tipo assim, pô, cara, não é isso. Eu acredito. E eu tenho uma coisa assim, que eu quando eu tenho oportunidade de conversar com morador de rua, eu fico encantado com quanto eles são cheios de cultura e arte de uma forma geral, quanto eles sabem sobre música, artista, e querem recitar, e querem tudo. E eu fico me perguntando até onde essa desimportância que às vezes é dada à poesia abafa essas pequenas potências que adoecem também, entendeu? Agora a gente está num período que está inscrevendo muitos projetos. Tem lá qual a importância do seu projeto para a sociedade. É um livro de poesia. É uma pergunta que precisa ser respondida, né? Aí eu penso no George, com o boné de comunista do outro lado, e falo assim, se eu fosse explicar para o George qual a importância do meu livro, eu vou chamar o Marconi que ele vai me ajudar. Tem que ser o...
Mas é porque eu fiquei pensando, Ariel vai citar o Markovski, mas, pô, vocês esquecem de outros inúmeros artistas que foram fomentados durante os anos de uma das experiências comunistas, né? Mas isso pode ser, mas ele é mais um que rompeu, né? Que ele começou sendo poeta do regime e depois mas aí... Por quê? Porque não permitia a liberdade, cara. Sim, mas quantos outros foram fomentados, né, cara? Você tem todo o cinema... Você tem todo o cinema russo que é extremamente poético, você tem artistas, escritores daquele período também, da União Soviética, que são fomentados, assim, são questões ali que entram num debate talvez até mais político do que da cultura em si, né? Mais um rompimento político. E assim, pegando uma atalha aí para sair em outro lugar muito rápido, e nem sempre é ser panfletário, né? Eu acabei de ver um filme sobre Neruda também, ele vai falando um pouco sobre o sentimento do povo, naquele momento específico, né, de pequenos detalhes que as pessoas estão perdendo, coisas assim, que vai fazendo... O próprio Neruda era comunista, né? Era. O próprio Drummond, você tem uma porrada de gente aí que era de extremo lirismo que, né, viveram, inclusive o Neruda exilado, né, do período dos anos de chumbo do Chile, contra-revolucionário, né, quer dizer, então não é o comunismo que tolha o lirismo, a poesia da pessoa. Você viu isso, estão descobrindo que ele provavelmente foi envenenado, ele morreu. Sim. O regime que matou, ele foi assassinado. Tem um estudo, né, que o Pinochet... Porque... foi terrível, cara. O Chile foi... O período que o Chile sofreu foi o pior período para... justamente que é essa questão, né, pros artistas, né, todos os artistas que não se exilaram foram mortos, né? Foram as duas piores ditaduras. Tem um cantor popular lá, famoso, né, cara, eu comprei até a biografia dele para ler, rapaz, um cantor chileno, ele foi morto covardemente pela ditadura chilena. O poeta tem um papel desse imaginário também, né, de despertar e de construir esse imaginário coletivo, simbólico. Então, eu acho assim, que o poeta também, ele tem que cutucar, digamos assim, a onça com varas curtíssimas. Eu, por exemplo, agora nos últimos textos que eu tenho escrito aqui, que eu não divulguei, mas eu estou falando muita coisa assim de guerra, sabe, a chacina lá dos botos amazônicos, né, cara, aquela morte, aquelas coisas absurdas. Eu tenho escrito bastante coisa, não bastante coisa, alguns poemas nessa temática e uma visão ácida e, tipo, bem crítica. Não, mas agora, como é que a gente divulga isso, né, cara? Mas eu quero colocar uma coisa também. Você constrói lugares de beleza que transporta a gente também, que é fundamental, eu acho que assim, enquanto papel de poesia, entendeu? Eu acho que uma das coisas que mais mexeu comigo lá em Ecoporanga é porque o livro me transportava para um lugar que às vezes eu não teria imaginado. Você viaja mesmo, né, cara? A existir. Né? E o seu poema, pegando uma carona do que o Ariel falou, ele tem uma coisa de labirinto, né? Como o seu fundo aí, os seus poemas, eles vão puxando a gente para lugares assim que são extremamente saudáveis. Aí eu acho que essa questão de ser saudável passa por todo esse alinhamento também, entendeu? Bicho poeta, né? Eu sinto essa cuidado coisa, com a palavra que ele usa. Bicho poeta, traz a gente para essa natureza animal que a gente tem, né? No mundo caótico, que eu falo de ângulos, enfim. Mas aí, o Juliano, cada vez mais, né? Colocar, cara, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho uma coisa estranha para mim mesmo, cara, também. Não sei se passa aí com vocês, quando você vai compor suas canções, escrever os seus poemas, mas, às vezes, assim, eu tenho uma vida meio corrida, né? Eu trabalho lá no banco, aí tem uma série de coisas aqui também com os filhos, que eu dou muita atenção e tal. Então, e mesmo assim, eu continuo escrevendo poemas. Eu vou escrevendo e tal, e às vezes eu comento com alguns amigos e falo, bicho, como é que você... Em que horas que você escreve esses poemas? Tipo assim, é que, na verdade, em grande parte, cara, eu vou te falar uma coisa, sei lá, bota aí 90% de tudo que eu escrevi e venho escrevendo até hoje, assim, vem como que num jorro só. Tipo assim, então, de repente, eu tô sentado aqui, uma coisa me inspirou, cara, sei lá, com 20 minutos eu escrevo um poema longo. Tipo assim, eu lembro que teve uma vez que eu mandei o poema pro Juliano, que eu fiz em homenagem ao álbum dele, eu mandei para ele, acho que no sábado bem cedo, eu acordo bem cedo. Cara, aquele poema eu tinha acabado de escrever, eu escrevi aquele poema muito rápido, assim, me veio a ideia, eu fui escrevendo, assim que eu escrevi, eu mandei para você, eu nem fiz muita
assim, não analisei, assim, não fiz e mandei, tipo assim. E grande parte dos poemas que eu tenho escrito, assim, vem como que de um jorro só. É lógico que depois eu dou uma olhada, dou uma analisada, corto alguma coisa, mas eu tenho cortado muito pouco do que eu tenho feito, sabe? E o que eu tenho feito, ele vem muito rápido, assim, cara. É uma coisa assustadora até para mim. Falei, pô, como é que eu... Sabe? Aquele jorro de imagens ali e tal, e que no final, lendo com calma, parece até que tem algum sentido, sabe? Tipo, e isso me assusta, cara. Eu confesso que eu fico meio assustado com isso. Vou fazer uma citação ao Marconi Fonseca aqui, então, hein? Baseado no que ele falou, andei em enredos e parei novelos, né, cara? Então, acho que resume isso aí que você tá falando, né, cara? Você fazer esses jorros criativos aí que, sei lá, condensam, sei lá, uma vida numa página, né? Poxa, isso é muito bom. É dizer assim o máximo comigo, tentar, né? Mas isso me assusta, cara. Eu não sei se acontece aí com vocês quando vocês vão criar alguma coisa, escrever alguma coisa. Não, eu sei que o processo é sempre infernal, mas esse é que é o bom da troca, do espelhamento, seja lá o que for, porque não é a impressão que você me dá, entendeu? É mesmo? Não, você para mim já me entrega o lugar certo, assim, entendeu? E mais do que isso, então... você me dá a impressão de que você usa a poesia como um refúgio quase meditativo, assim. Porque cara, a minha mente, ela é uma doideira, né? Assim, o jeito que eu acordo de manhã é um negócio, assim... Tem 1 milhão de coisas, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de coisas, assim. Chega um momento que se você não fizer um esforço para direcionar ela ali, assim... E me parece que você usou a poesia e esse cenário o tempo inteiro vai, né, nos levar a isso como esse lugar que você para, respira, reconstrói, Verdade. e as possibilidades. Eu venho para cá. Agora assim, agora eu vou voltar para o inferno, vou aguentar mais um pouquinho, volto para cá. Mais ou menos. É aquela coisa. Eu vivo numa guerra aqui, eu vou usar um termo do Osman Lins, né, que é um escritor, que na verdade não é nem um termo, é uma obra dele ensaística, cujo nome não sei se vocês conhecem, é Guerra Sem Testemunhas. Então eu vivo aqui cotidianamente, porque eu sempre venho aqui para a famosa toca do poeta, né, que virou capa, a toca que virou capa. Eu sempre estou aqui todo dia, cara, de segunda a segunda, nem que seja 10, 15, 20 minutos, e eu vivo aqui uma guerra sem testemunhas. É porque eu estou aqui, quando a gente escreve alguma coisa, acho que vocês também devem ser, que está criando alguma coisa, é um estado de solidão, assim, meio que quase total, né? Assim, o que eu tenho de companhia aqui são os livros, eu coloco uma música de fundo que eu gosto e tal, eu até falei aí numa resposta, numa das perguntas, né, na entrevista, e eu fico aqui, cara, numa guerra sem testemunhas, e começo a escrever alguma coisa. Às vezes eu tenho uma frase que eu peguei de um livro que serve como mote, aí eu sigo escrevendo. Às vezes eu pego aquela frase como mote e nem utilizo a frase, assim, é mesmo a ideia que aquela frase me leva até, né? E é um processo meio esquisito, cara. É um processo que eu não é muito caótico, assim. Eu não consigo entrar nisso na entrevista que a gente fez para a revista, quando eu te perguntei sobre as vozes na cabeça. Quais as perguntas que você tem que, né, assim, os seus demônios, como é que fala lá, do Grande Sertão Veredas, lá, eu ia falar João Gilberto. Guimarães? O Gilberto Nol ganhou o negócio póstumo lá, eu tô com o nome dele, João Guimarães Rosa. Ele falava que ele tinha que lutar com os demônios dele antes de escrever. E eu tenho um monte de grito na cabeça quando eu vou escrever, entendeu? Eu também. Uma das coisas que eu fico curioso, assim, você no seu banco, quais são as perguntas? Eu acho que a primeira você já resolveu, que é isso, não dá dinheiro, né? Já foi trabalhar num banco. Esse processo de criação, me lembra, o Tom Jobim que fala, se eu não me engano, que ele esperava a música acontecer, assim, já chegar num ponto que ficava insuportável dentro dele, que ela tinha que nascer. E o meu processo também é assim, também, eu espero, assim, porque você está sempre vivendo, né? Você está com aquele lirismo, você está com a sua percepção ligada o tempo todo, enquanto você está vivendo e existindo. Agora, e vai acumulando até um ponto que
arrebata e sai, tipo, num Ó, fluxo também. eu vou te falar uma coisa aqui, hein? o meu processo... Divã da revista, hein? Vai lá. Desculpa, cortei você. Não, é só um comentário. O meu processo é completamente diferente, porque eu sento para trabalhar, meu. Tipo, se eu for escrever, eu não tenho mais essa inspiração de falar, pô, quem me dera de debulhar aqui uma página, um jogo, um poema. Quando eu escrevo à mão até que funciona, mas não acompanho. Mas quando eu sento para escrever, eu sento para trabalhar. Tipo, eu vou escrever, eu fico as 2 horas ali trabalhando aquele texto e tal, fico achando palavras. Eu tenho essa tendência também a escrever de forma rebuscada, até culpa do Castro Alves, cara. A gente podia fazer um debate sobre isso. Será culpa do Castro Alves? Será culpa de espumas flutuantes? Não, cara, mas isso é um debate interessante. Eu vi até Antofágica, que é um canal falando sobre isso, né? Essa coisa da escrita direta e a escrita subjetiva, indireta, que vai, né, entregando aos poucos, tal. Cada uma tem seu caminho, mas só uma... Você quer ver uma coisa interessante? Um segundo. Você não pode achar nada interessante agora. Calma, quando eu falo, tem que parar tudo. 3 minutos para acabar esse bloco, eu tenho tempo para outro bloco. Aí depende de vocês, mas também a gente tem material lindo aqui para um... Eu vou precisar sair. Eu vou fazer janta com o moleque, né? Acabou de novo, rapaz. Acabou de novo. Tá vendo? É isso que eu falo. É meia hora só, cara? É 2 blocos de meia hora. Ah, tá. Cada bloco de 40 minutos, mas aí tem esses cortes e tal. Aí fica... Já está boa, papai. Uma meia hora. Eu vou precisar sair, eu combinei. O Black tá sem janta ainda. Daqui a pouco... A gente arma outra rodada, então, mais pra frente com você, Marcos. Entendeu? Cara, tem coisa que eu poderia estar falando aí, faltaram coisas, mas tá bom demais, eu acho que foi muito legal, assim, participar com vocês aí desse Não faltaram coisas porque não tinha objetivo nenhum, nunca tem. Como é que se você não tem mas tá bom demais, personagem Alice, né, se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Aí tem o bordão, pô. Aí tem o bordão. E aqui já feriu muito, porque a gente tirou muita coisa massa aqui, cara. Tá bom demais. Depois eu vou mandar para vocês, mandar para o Juliano, talvez, para compartilhar essa coisa que ele falou. Fantástico do Haroldo de Campos, falando do encontro que ele teve com João Guimarães Rosa, e essa coisa assim. Cara, é uma coisa incrível. Eu vou mandar para o Juliano depois, aí o Juliano manda para vocês. Não, manda, vocês vão gostar muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É a primeira vez que eu faço isso nesse programa. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem o bordão final, pô. Se você chegou até aqui... Se você chegou até aqui é porque você tem o dicionário... Como é que é o nome do dicionário? Analógico. Dicionário analógico. Você tem o dicionário analógico. Tá certo. Aí, se você tem que falar... Se você chegou até aqui, aí você tem que falar uma coisa qualquer aí, o Marconi, pra gente finalizar. Ah, é? Se você chegou até aqui... Vai falar em relação a mim mesmo? Se eu cheguei até aqui... Você pode se quiser. Se você... O público que está assistindo. O público que está assistindo. Se você chegou até aqui... Olha, se eu cheguei até aí, porque eu tenho sido piva até na alma. Então tá bom. Isso. Valeu, gente. Foi bacana então, hein? Valeu. Fazer outro encontro desse. Até uma próxima. Grande abraço. Grande abraço, hein? Valeu. Obrigado, tchau. Até mais. Obrigado, Marconi. Até mais.